Boa noite, meus queridos, minhas queridas. Shalom, a paz de Deus que excede a todo entendimento, esteja comigo aqui no meu lar, esteja contigo aí onde quer que você esteja. 25 de julho de 2024, são 21 horas e 45 minutos. Eu estive na igreja, num culto maravilhoso, Deus falou comigo, Deus agiu naquele lugar. Foi maravilhoso, foi glorioso. O agir de Deus é lindo na vida de quem é fiel. Então, amados, eu cheguei da igreja, né? Já faz uns poucos minutos. E é interessante, quando eu fui, né, para me trocar, para me colocar uma roupa, né, de casa, e eu senti no meu coração muito forte: alguém precisa que você entre, alguém precisa ouvir a palavra que eu tenho nesta noite de quinta-feira, 25 de julho. E eu quero dizer para os amados, para as amadas que vão entrar aqui comigo, que Deus é fiel, amados. Nós estávamos ali no culto, glorificando, adorando, exaltando o nome do nosso Deus, o qual é digno de toda honra e de toda glória. Sabe, amados, eu me sinto assim, devedora a Deus. Mas não é só eu não, todos nós temos que nos sentir devedores a Deus. Mas o que eu devo para Deus, irmã Lisete? Devemos muito. E eu digo uma coisa para você com toda a convicção: não conseguiremos pagar o preço tão alto o qual Jesus Cristo nos comprou. Então nós somos devedores a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele olhou para nós e viu a nossa situação espiritual, que estávamos todos destituídos da graça de Cristo. Estávamos todos separados do amor de Cristo. Nós, seres viventes, nós estávamos totalmente pecaminosos, de uma forma tão pecaminosa que nos afastou de Deus. E nisso, Jesus Cristo, o nosso único Salvador, Ele nos encontrou. Não foi nós que encontramos Ele, foi Jesus que nos encontrou, em um caminho onde nos levaria à perdição, em um caminho onde nos levaria ao inferno. Jesus nos encontrou no caminho cujo caminho não tinha nada de bom para nós. A Bíblia fala que não foi nós que escolhemos Jesus, não. Não, nós nem teríamos essa condição de encontrarmos Jesus. Mas Jesus nos escolheu. Ele olhou para nós e teve misericórdia de nós. Porque o pecado nosso é um pecado... Nós já nascemos com o pecado original de Adão e Eva, né? Quando Deus falou: não coma desta árvore, porque eu não quero. Vocês podem comer de todas as árvores do paraíso, do Éden, mas desta árvore aqui vocês não comam. E dá uma ordem para o ser humano, dá uma curiosidade, né? O ser humano é triste, fica numa curiosidade tremenda.
E aí o inimigo, sabendo que o homem e a mulher teriam curiosidade de saber aquela árvore, mas por que não podemos comer dela? Veio o inimigo e tentou Eva. Falou com ela que ela poderia sim comer daquele fruto. E que aquilo lá é que Deus estava com inveja, né? Que se eles comessem daquela árvore, eles ficariam igual a Deus. Imagina. E ali Satanás traiu Eva, nada. Traiu Eva direitinho. Foi ali que Eva caiu falando, bom, esse animal era, porque a serpente não era feia como é hoje, irmãos. Viu, amados? A serpente não era algo feio que amedrontasse, que desse medo, como hoje. Você vê uma víbora, você vê uma serpente, uma cobra, você já sabe que ela é perigosa, mas naquele tempo não, ela apareceu ali para Eva. E Eva obedeceu a ordem de Satanás e desobedeceu a ordem de Deus. Só que para quem Deus tinha falado também que não comesse daquela árvore ali, primeiro Deus falou com Adão. E Adão pouco deu atenção para o que Deus tinha falado com ele. Porque se ele tivesse dado atenção de verdade, quando a Eva falasse, mas veio aí, né? Porque ela é muito linda, a serpente. Depois que Deus amaldiçoou ela e falou, vai se rastejar, vai comer pó, né? Porque ela não era assim, ela era bonita. Mas quando Adão, desobedecendo, esquecendo, não deu crédito para aquilo que Deus tinha falado para ele. E ele obedeceu a voz da mulher que disse, coma do fruto. E aquilo era uma ordem que Deus tinha dado para os dois. E primeiro falou com o homem, primeiro falou com o cabeça. Porque Deus sempre preserva, né? O fundamento de Deus sempre é o homem, é o cabeça. Nós mulheres somos submissas, né? As mulheres casadas, elas têm que ser submissas aos seus maridos, né? E ali Deus mostrou que o cabeça é o homem quando falou primeiro com Adão, que não era para eles participarem do fruto daquela árvore, porque tinha muitas outras árvores. E eles iam comer de todas, mas menos daquela. E o inimigo, que é sagaz e oportunista, ele falou, agora é a hora, né? Eu vou matar a curiosidade deles. E chegou com mentira, porque o Satanás é o pai da mentira. E aquela hora, aquela serpente ali, né, na época toda não era feiosa igual hoje ela é, se rastejando no chão e que amedronta todo mundo. Eles acreditaram que aquilo ali era uma verdade e creram naquilo que a serpente falou e comeram. Eva comeu do fruto proibido e também ofereceu ao seu esposo. E ele, como não deu atenção, não veio a lembrança que ele não poderia comer daquele fruto. E ali começou o pecado. Então nós vemos que nós, quando nascemos bebezinhos, nenenzinhos, nós já nascemos com um pecado encravado em nossa carne, que é o pecado original, que é o pecado da desobediência que Adão e Eva teve de não obedecer e nem dar crédito à voz de Deus. E ali começou toda a história. Ali começou todo o reboliço, começou todo o movimento, né?
no qual daí Deus também já declarou, porque o homem no Éden, ele não ia precisar trabalhar. Não. Ali Deus estava dando tudo para Eva e para Adão. Eles poderiam fazer algo ali, cuidar daquele lugar, mas não era cansativo, não era dolorido, não era pesado. Eles não tinham enfermidade, eles não tinham dores, sabe? Havia uma facilidade, uma tranquilidade, havia algo muito bom naquele paraíso que era o Jardim do Éden, que Deus formou para colocar o homem e a mulher. Então, naquilo que havia tudo o que eles precisavam, de repente eles desobedeceram a ordem divina, a ordem de Deus. Adão nem lembrou que Deus tinha falado com ele. Eva também foi muito... não teve vigilância nenhuma, porque ela sabia disso também. Mas, amados, ali começou tudo, né? Onde Deus fala para Adão: agora você vai ter que comer o pão com o suor do teu rosto. E você, mulher, agora vai ter dor para passar o seu parto. Cada filho que nascer, você vai ter dor. Porque nem isso nós íamos ter. Se Adão e Eva não pecassem, nós éramos homens e mulheres que não teríamos malícia. Nossa carne não existiria, ela era mortificada, morta. Nós não precisaríamos trabalhar em serviços pesados. Não. Nós teríamos uma vida de conformidade com o Jardim do Éden. Um paraíso. Era viver em um paraíso. Mas o homem e a mulher não deram ouvido àquilo que Deus estava falando. E com isso começou toda a dificuldade na terra. E não é diferente hoje, depois de mil anos atrás, quando aconteceu este episódio, quando aconteceu esta situação de Adão e Eva não obedecerem uma ordem divina. Aí veio consequências e mais consequências, consequências e mais consequências. E hoje, o pecado que foi gerado lá por algo tão simples, digamos assim. Se eles obedecessem e não comessem daquele fruto, nós estaríamos no paraíso, amados. E tenho também algo para dizer para você, isso está na Bíblia. Nós fomos feitos por Deus imortais. Assustou você? É assim. Nós não fomos criados por Deus para morrer. Nós não fomos criados por Deus para sofrer. Nós não fomos criados por Deus para ficarmos doentes. Não. E Deus, quando nos fez, Ele fez a imagem e semelhança dele. E uma das coisas o homem seria imortal. Só que com o pecado, a morte também veio a existir na vida do homem, na vida da mulher. Sabia disso? Aí começou a morte a existir. E aí dificultou tudo. E como hoje nós vemos de um pecado aparentemente pequeno, uma desobediência quase que insignificativa, ela tornou-se o problema maior no meio da humanidade, no meio do ser humano. Foi um pecado, o qual nos trouxe sacrifícios, nos trouxe dificuldade, nos trouxe lágrimas, choros, desespero, tudo que nós passamos hoje. E o pior,
como está o nosso mundo hoje? Hoje, 25 de julho de 24, século 21. Como está o nosso mundo hoje, gente? Está pior do que Sodoma e Gomorra. Está pior. A Bíblia mesmo fala sobre isso. Sodoma e Gomorra ainda fizeram menos pecado. Afundaram menos no pecado do que o tempo de hoje. Porque hoje, se nós olharmos para as leis, para as ordenanças de alguém que tem algo elevado, que tem, digamos assim, entre aspas, a rédea na mão. Por que entre aspas? Porque nós cristãos sabemos que a rédea está na mão de Deus. Mas existe o ser humano até a hora que Deus permite. E enquanto Deus permite, as rédeas estarão na mão de seres humanos. E aí nós padecemos. Aí nós pagamos um preço, nós sofremos. Nós vemos aí a situação, eu não preciso citar nada, que todo mundo sabe. Mesmo que esta live vá lá pro exterior, lá também já sabem como está nossa vida neste globo terrestre, neste planeta Terra. Como está a vida de cada cidadão. Seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Seja no estado de São Paulo, onde eu moro, ou seja em outros estados. Estamos vendo ruínas após ruínas, dificuldades após dificuldades, aflição após aflição, mortes absurdas, acontecimentos amedrontadores, assustadores, que muitas vezes deixam o ser humano com medo mesmo. E assim está o nosso planeta Terra. E assim estão os seres humanos querendo viver a sua própria vida, a sua própria vontade. E assim se encontra o ser humano, pegando caminhos totalmente fora da vontade de Deus, vivendo vidas que estão longe do que a Bíblia Sagrada explica e nos ensina como única regra de fé e prática, que é a palavra de Deus. Está muito longe. São poucos hoje que dão valor à Bíblia Sagrada. São muito poucos hoje que vivem a Bíblia. Pelo menos procurassem viver a Bíblia. Hoje a maioria, digamos assim, de uma forma, né? Cada um faz a sua biblinha. Cada um tem a sua instrução, feita por si mesmo. Ou inspirado pelo espírito de Satanás. Então nós temos que tomar muito cuidado hoje. Porque se você não perceber, você não consegue então realmente perceber as astutas ciladas do diabo que ele faz hoje em dia. Se você não estiver com a direção de Deus, com a instrução de Deus, com a vontade de querer que Deus fale com você, instrua você, mostre para você. Se você não tomar cuidado e não ter a sabedoria que é de Deus, você pode estar caminhando por caminhos que não vai ser bom para você nem para sua família. Preste atenção hoje. Jesus está aqui chamando. Jesus está aqui hoje, alertando. Acorda! Acorda, povo! Que é escolhido de Deus, acorda! Não é viver assim não, seu bel prazer. Não é viver assim não, conforme você acha que está certo. Você tem que ver pela palavra, você está certo? Porque se você não achar
apoio bíblico, não achar naquilo que você está fazendo um respaldo que vem da palavra de Deus, que é a Bíblia, você pode estar caminhando de passos largos, não para o céu, mas para um outro lado, onde o fogo arderá perpetuamente, para sempre também. Como o céu será para sempre, o inferno também é para sempre, não esqueça disso. Então, amados, Deus hoje me trouxe da igreja e me fez entrar aqui para falar tudo isso. Alguém precisa ouvir isto, sabe? Compartilhem essa live, sabe? Para que nós possamos ter um sentido da vida e saber que nós devemos algo para um Deus que Ele é justo, Ele é perfeito, Ele é real. Ele é um Deus de amor, mas um Deus que não compactua com as coisas erradas. Não, Ele não compactua. Ele quer ensinar a mim, Ele quer ensinar você como agir diante de cada minuto da sua vida, cada momento da sua vida, cada situação que você está enfrentando ou vai enfrentar. Hoje Deus mandou entrar aqui no intuito dizer para você que Deus nos fez, e a Bíblia fala qual é a finalidade do homem na terra. Quando fala homem, está falando na mulher, está falando no sentido de ser humano formado por Deus. Qual a finalidade do homem na terra? É louvar a Deus e exaltá-lo para sempre, honrá-lo para sempre. A nossa finalidade aqui é essa. Como está a sua vida? Está honrando a Deus? Ou está desonrando, né, aquilo que tem que ser honrado, que é o nome de Deus, que é o ser supremo, o ser soberano, acima de todos os seres, acima de tudo. Ele é Deus. Ele é Deus, único, exclusivo. Ele é um Deus inexplicável. Como está a sua vida? Está honrando a Deus que pagou um preço muito caro por você, dando o seu único filho para morrer por mim e por você? Esta live está querendo mostrar que nós devemos a Deus. Não esqueçam disso, gente. Eu sou devedor a Deus por tudo que Ele já fez por mim, principalmente pela salvação da minha alma, que Ele me escolheu e chegou até mim, entrou aqui dentro do meu coração e falou: Lisete, vem para mim. Eu quero você na minha presença. Eu quero perdoar os seus pecados. Eu quero lavar as suas vestiduras que estão sujas, a vestidura espiritual. Quando Jesus chegou para mim no dia 21 de julho de 85, às 3 e pouco da tarde mais ou menos, Ele falou assim: vem Lisete, larga de tudo, desce as águas do batismo e o pão não vai faltar na tua mesa. Porque eu tinha uma vida abastada, tinha uma vida de rica, tinha uma vida de bonança, mas só que aquilo não provinha de um trabalho suado, aquilo não provinha de uma vida reta, sincera, aquilo não provinha de uma vida de santidade. Tudo que eu tinha provinha de uma vida contrária à vontade de Deus, errante, muito errante, fazendo totalmente a vontade de Satanás. Então, quando Jesus viu que eu ia me perder mesmo, quando Jesus viu que o inimigo ia ceifar a minha vida, Jesus me chamou: vem Lisete, aleluia. Esse foi o dia mais lindo da minha vida, mais lindo do que o dia que eu nasci, porque o nascimento espiritual é além do nascimento físico. Muito bom o nascimento físico, foi Deus quem nos fez e nos fez nascer. Mas esse segundo nascimento, que é o espiritual, este permanece para sempre. E é esse nascimento novo que nos leva para o céu. Se prosseguirmos a servir a Deus ainda, tem essa observação. Temos que prosseguir conhecendo Deus, amando Deus e fazendo a vontade de Deus. Então esta live quer dizer para mim e para você: eu paguei um preço muito alto. Eu mandei meu filho por causa de você.
Ele sofreu por causa de você, ele morreu por causa de você, sofreu os açoites, as injúrias, as humilhações, os machucados, a coroa de espinho na cabeça, a lança transpassada de um lado para outro do corpo de Jesus. Tudo isso para me dar a porta aberta que só Jesus pode abrir para minha salvação, para sua salvação, libertação, transformação, conversão, santificação, pureza de vida. Só Jesus pode nos preparar para entrarmos na glória. Então ele pagou um preço muito alto, é inexplicável o preço que Jesus pagou para salvar a minha alma do inferno. A sua alma do inferno. É muito alto o que Jesus pagou lá na cruz. Então, nesta noite, Deus me trouxe aqui para falar para você que o Senhor é aquele que quer fazer uma obra muito maior na sua vida e mostrar para você que não foi qualquer coisa que está sendo oferecido para você. Está sendo oferecido para você um Jesus que morreu por você e pagou o preço de sangue por causa de mim, por causa de você. E nós hoje somos devedores, o apóstolo Paulo fala isso. Nós somos devedores, nós devemos, é uma dívida que temos com Deus. Como pagar essa dívida? Servindo a Deus, sendo fiel a Deus, procurando viver através do ensinamento de Cristo, através do ensinamento da Bíblia Sagrada, pormos a nossa vida na presença de Deus e querermos viver de acordo com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Perfeito nós não somos, mas temos que procurar fazer o máximo que nós entendemos que temos que fazer para agradar a Deus, porque o preço que nós devemos para Ele é muito alto. Se você não sabia, fique sabendo. Deus mandou o Filho, Jesus morreu por nós, e essa dívida hoje, sabe como que nós temos que pagar? Agradando a Deus, servindo a Deus. E por mais que eu e você queiramos ainda fazer tudo para agradar a Deus, ainda nós somos enxergados como servos inúteis. Por que será não? Porque nada eu faço com a minha própria força, com o meu próprio poder. Nada eu faço com a minha sabedoria. Nada eu tenho se não for o poder de Deus. Eu não tenho poder próprio. Então eu ainda continuo devendo. Por mais que eu faça tudo certinho, da maneira que eu estou imaginando que está agradando a Deus, ainda eu sou chamada pela palavra de serva inútil. Por quê? Porque eu não faço nada, quem faz tudo por mim é Deus. A sua parte e a minha parte é obedecer a palavra de Deus, a vontade de Deus, o que é pregado para você nos púlpitos, o que é ensinado para você em reuniões de oração, o que é ensinado, pregado para você em reuniões evangélicas. Então é isso que você tem que aprender. E saiba que esse valor que nós devemos a Deus, nós conseguimos ainda agradar a Ele quando nós servimos a Ele. Somos gratos a Ele. E procuramos fazer da melhor maneira para agradar a Ele. Porque Ele nos amou sobremaneira. Não tem como explicar o amor de Deus. É inexplicável. Você fica imaginando hoje, nesta noite, quanto Deus nos amou. Quanto Jesus nos amou, sofrendo tudo sem dever nada. Ele tomou sobre ele o meu pecado, o seu pecado, no qual ficou muito pesado para ele, muito difícil, sofrimento para Jesus fora de série. E até quando chegou na última hora, que era muito pecado de todos nós humanos da terra, estava sobre Jesus. Deus não suportou olhar para seu filho, não para seu filho. Não suportou olhar para tantos pecados. E naquela hora diz a Bíblia que Jesus virou um pouquinho e deixou de estar olhando para seu filho porque era muito pecado. E Deus é santo, santo, santo. Não tenho explicação para dar para você. Quanta santidade existe em Deus, em Jesus Cristo,
e no Espírito Santo de Deus. Sejamos fiéis a Deus, dentro da nossa possibilidade, dentro daquilo que já aprendemos, dentro daquilo que entendemos, dentro daquilo que é fidelidade a Deus. Amém, amados, amadas, queridos companheiros e companheiras da live da irmã Lisete Ribeiro. Se você ainda não é inscrita, entra no YouTube, procure lá Irmã Lisete Ribeiro. Entra lá, se inscreva, tá escrito assim, inscrever-se. Aí você vai, clica ali. Vai aparecer um sininho, clica no sininho. Daí vai aparecer uma letra, todas. Clica no todas, que quando eu faço live, você passa a ter direito de receber o aviso do YouTube que a irmã Lisete acabou de fazer uma live. Ou está fazendo ainda uma live. Clique lá o joinha, porque o joinha faz com que o YouTube poste mais as minhas lives, porque é a palavra de Deus que tem que ser pregada. Ore por mim, que eu oro por vocês todos os dias, né? Às vezes a madrugada que Deus me chama também. E Deus é bom. E a sua misericórdia, ela dura para sempre. Que você venha prestar atenção nesta pregação e procurar obedecer, porque eu sei que foi Deus que me usou nesta noite. Com certeza, todas as vezes que Deus manda falar, é através da virtude, da unção, da revelação do Espírito Santo de Deus. Amém, amados? Amo vocês no amor de Deus. Fiquem com Deus. Durmam com Deus, tá? E que o sono de vocês seja um sono repousador. Amo vocês em Cristo. Até a próxima. Fica com Deus. E a paz de Deus que excede, ultrapassa a todo entendimento, esteja conosco, não só agora, mas para todo sempre. Tchau, tchau.